Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e da nossa página Psicoligado. Hoje eu venho explicar um pouco como que a gente reage, como que a gente experimenta as situações ao longo da vida. Por exemplo, quando você vive um acontecimento na rua, quando você vai pegar um transporte público e algo acontece, você reage de alguma forma, por que aquilo acontece? Por que você reagiu daquela forma? Por que você teve determinado comportamento? Então, para explicar isso, no vídeo de hoje eu falo um pouco sobre o modelo cognitivo. E se você tem interesse em saber como que você se comporta e o que acontece nesse momento, fique aí e assista esse vídeo até o final. Então, pessoal, para a gente começar a falar sobre esse assunto, é importante a gente esclarecer que sempre quando chega um paciente no nosso consultório, seja no consultório presencial ou no consultório digital, que é ali onde a gente atende os clientes de atendimento psicológico online, independente da demanda dele, ou seja, se ele chega com uma demanda de adoecimento psicológico, por exemplo, de um transtorno de ansiedade ou uma depressão, ou até uma queixa, por exemplo, de algo em relacionamento, enfim, independente da situação, uma das primeiras etapas que a gente faz é explicar para ele o modelo cognitivo. E o porquê que a gente faz isso? Porque o cliente precisa entender como que é o seu funcionamento, como que ele reage às situações do dia a dia. E essa parte já é fundamental no seu processo de melhora e avanço dentro da terapia. Se a gente pensar então, o que é o modelo cognitivo, Maio? O modelo cognitivo ele explica como você se comporta, ele explica como que você reage, como que você sente, o porquê que você sente, o porquê que você perpetua, ou seja, você mantém aquele padrão de comportamento acerca de uma determinada experiência. Então eu vou explicar para vocês agora o que é o modelo cognitivo. Bom, em tese, vamos pensar assim, o modelo cognitivo ele diz que não são os acontecimentos da vida que ditam a regra, vamos dizer assim, ou que influenciam diretamente o seu comportamento. É muito comum a gente ter o hábito de falar assim, eu fiz isso porque o fulano fez aquilo comigo, eu me comportei assim porque tal situação ocorreu. Na verdade, antes de surgir esse comportamento, a gente sempre tem a mediação de pensamentos e sentimentos. E entender isso é crucial para a gente compreender o nosso funcionamento psíquico. Então, para a gente, vamos dizer assim, compreender essa estrutura, existe um modelo padrão desse modelo cognitivo que ele diz o seguinte: existe um evento, ou seja, uma situação qualquer da vida, desde situações simples ou bem estruturada, complexa. E quando a gente vivencia essa situação, a gente pensa sobre essa situação, tá? A gente interpreta sobre essa situação. Em decorrência desse pensamento, a gente tem um sentimento, tá? É automático. Eu penso, eu interpreto sobre determinada situação, eu vou sentir por conta deste meu pensamento. E, consequentemente, em decorrência deste meu sentimento, eu me comporto. Ou seja, o meu comportamento ele não é em decorrência lá daquele evento, porque sobre aquele evento eu individualmente pensei e eu senti. E essa junção de pensamento e sentimento é que vai influenciar diretamente o meu comportamento. E também este meu comportamento ele vai influenciar o quê? Na repetição de pensamento, na perpetuação daquele pensamento que eu tenho sobre determinadas situações. Para eu trazer isso para um exemplo claro, vamos dizer assim, um chefe chegou num determinado momento lá no trabalho, num dia, e ele não estava muito bem e ele falou alto com um funcionário. Aquele funcionário, quando vivenciou tal questão, ele pensou alguma coisa sobre aquilo. Por exemplo, que absurdo, como é que esse cara pode falar assim comigo? Quem ele pensa que ele é? Que falta de respeito. Ele não tem respeito algum por mim. De fato, ele acha que eu sou um subalterno, enfim, que por esse motivo ele não me deve respeito, enfim, não deve manter um bom relacionamento aqui dentro.
São coisas que podem passar pela cabeça desse funcionário. O que esse funcionário ele vai sentir em decorrência desse pensamento? Muita raiva. Ele vai ficar com raiva de ter vivenciado aquela situação, muitas vezes por ter vivenciado aquilo na frente de outras pessoas. E essa raiva vai ocasionar um comportamento que eu posso propor aqui, né? Enfim, colocar como hipoteticamente que o comportamento desse funcionário foi ir até esse chefe e pedir demissão. Como poderia ser também esse funcionário voltar até esse chefe e ter uma grande discussão com ele. Então entendam que até ele se comportar, ele pensou, ele sentiu e depois se comportou. Pessoal, trazendo uma outra situação então, mais aí voltado para relacionamento, digamos que o casal está naquele momento lá, relação meio estremecida, e aí depois de uma noite, que eles saíram, se divertiram, o rapaz vira para a menina e fala, olha, eu vou te ligar amanhã às 19 horas da noite, tá? E aí a menina fica naquela expectativa e tal, e aí quando chega na hora, ele não liga, na verdade ele esqueceu. Então o evento foi esse. Qual é o pensamento que essa menina, que a namorada teve? Putz, ele não me ama. Ele realmente não se importa comigo, ele combina as coisas comigo, ele não cumpre. O que ele está fazendo? Aonde ele está? Por que ele não se lembrou do que ele combinou comigo? O que essa menina sentiu? Tristeza. Ela ficou triste de pensar que talvez ela não era tão amada quanto ela esperava, ou que de fato esse namorado, né, não se importava com ela, então isso gerou muita tristeza. Qual é o comportamento dessa namorada quando ela encontra com o namorado, né, com o rapaz? Ela poderia se comportar totalmente apática, de forma fria, não dando muito carinho, não dando muita atenção. E o fato talvez desse rapaz não se recordar que tinha combinado de ligar para ela aquele dia às 19 horas e não ter tocado neste assunto, neste encontro deles, faz com que o quê? Faz com que ela perpetue esse pensamento, ou reafirme esse pensamento que ela teve. De fato, ele não se importa comigo, porque nem hoje ele tocou no assunto, nem hoje ele se lembrou que ele ficou de ligar para mim para conversar comigo. Então entendam que antes de todo comportamento, sempre vai existir um pensamento que vai gerar um sentimento. E é neste processo que a gente vai experimentando e vivenciando as experiências, né, cotidianas. Nada do que você vivencia no dia a dia não passa por esse modelo, ou seja, pelo modelo cognitivo, de interpretar situações, de sentir sobre aquelas situações e ter em consequência um comportamento. Então, pessoal, eu agradeço aí a sua atenção por você ter ficado aí assistindo o vídeo até agora. Eu espero que a explicação, né, sobre o modelo cognitivo ela possa ter sido clara, que você tenha conseguido entendê-lo, colocado aí nas suas experiências do dia a dia e ter percebido que nada do que você vivencia, nenhuma decisão, nenhum comportamento não passa por essa avaliação que é explicada pelo modelo cognitivo. Bom, se você tiver alguma dúvida ainda, alguma sugestão, encaminha para nós, escreva aqui embaixo como comentário. Quem sabe essa dúvida ou essa sugestão aí não se torne futuramente um tema de um novo vídeo, tá bom? Bom, a gente se vê provavelmente daqui 15 dias num próximo vídeo, então até lá!